Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, estamos na aula de número 26 do curso de R para Finanças Quantitativas. Sejam realmente muito bem-vindos. Parece brincadeira, tá? Mas definitivamente não é. E o tema da aula de hoje, que na verdade tem o objetivo de mostrar para vocês um pouco mais sobre a programação dentro do R, e aqui objetivamente a gente vai aprender a fazer uma série de sumarizações em bases de dados. E aproveitando, né, estamos falando aqui de mercado financeiro, a ideia deste vídeo, ele vem da análise desse paper aqui, ó, muito bacana. Lembrando, tá, pessoal, seja o código, seja o paper, estará disponível lá no outspokenmarket.com, lá na parte do curso de R para Finanças Quantitativas, tá? Para você fazer o download. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Eu tenho que falar isso, pessoal, porque apenas 25%, tá, das pessoas que passam por aqui, no final, registrem alguma coisa. É muito mais bacana quando vocês têm realmente uma participação maior, tem mais interação entre nós. E aí, voltando ao ponto aqui, esse artigo é bem interessante porque ele se baseia no fato de que talvez os retornos dos mercados, tá, possam ter uma certa correlação com as fases lunares. Mais especificamente falando, com o percentual de iluminação da Lua, que nós conseguimos ver aqui da Terra. Então, eu recomendo que vocês leiam o paper, tá? É bastante escrito, óbvio, né? Já vou adiantar, porque já imaginei, Leandro, mas isso é uma baboseira. Óbvio que está escrito, inclusive no paper, que pode ser que isso seja uma correlação espúria. Entretanto, existem, né, algumas evidências de uma certa influência, não da Lua em si, mas por uma consequente motivação dada pelo comportamento dos participantes do mercado. Você vai levar isso daqui a ferro e fogo e vai investir capital baseado nisso? Óbvio que não, mas eu acho que fica bastante interessante. Sempre nós temos perspectivas diversas, e inclusive, né, vários desses pontos eles são, inclusive, ainda adianto, tá, boa parte de uma discussão bibliográfica sobre a influência de um modo geral das fases lunares sobre o comportamento humano é citada aqui. Então, né, leia com atenção, independentemente se você concorde ou não, é apenas uma informação que está colocada aqui. E uma parte interessante, obviamente eu não fiz uma reprodução ipsis literis do paper em si, porém nós podemos ver aqui que ele fala alguma coisa bem interessante, tá? Que existe uma diferença notável se eventualmente nós temos uma maior ou uma menor iluminação da Lua. E ele fala aqui, ó, que as descobertas indicam que os retornos são menores nos dias próximos à lua cheia, ou seja, quando a gente tem ali uma iluminação perto de 100 ou 100%, tá? Do que os outros dias na lua nova, onde a gente tem ali 0% de iluminação. E essa é a parte que é legal, e eu vou mostrar como vocês fazem esse tipo de sumarização, porque independentemente da aplicação, isso é genérico, serve para você fazer qualquer coisa, né? Então, se você domina, por exemplo, a tabela dinâmica no Excel, você vai ver que dá para fazer coisas idênticas e melhores até com o Python, com o R, perdão, dada a capacidade, né, que você tem de ter flexibilidade na programação. Então, esse é o ponto introdutório da aula, esse é o ponto que nós vamos seguir. E também, pessoal, esta é a última aula onde eu vou comentar sobre regressão linear. Então acho que desde quando a gente entrou, se eu não me engano foi ali pela aula 15, etc. Eu vim batendo bastante nessa tecla, porque é um dos modelos que eu defendo com você, né? Tenha sempre em mente. Então hoje a gente fecha o último deles, aí quem sabe, né, para as outras aulas aqui dentro do curso, nós teremos outros modelos. Enfim, você vai então, tem um pacote muito bacana no R que faz esse cálculo, tá, do percentual iluminado da Lua. Então ele é chamado de Lunar. Você vai dar um install packages para instalá-lo. Eu já instalei, então comentarei esta linha.
Lembrando, pessoal, 3 vezes por semana eu tenho consultoria gratuita lá no Instagram. Me sigam, @LeandroWar, me encontrem lá, que para mim é um prazer sempre ajudar. Carregamos então as nossas bibliotecas de interesse, que nós já conhecemos das aulas anteriores, né? E a nova é a Lunar. E a gente vem para o primeiro bloco de código, onde eu pego aqui, para a gente começar, pego a Ambev, a BEV3, e eu faço aqui um start date desde 1º de janeiro de 2010. Na verdade, o momento que eu gravo este vídeo é 23 de agosto, então colocarei aqui 23 de agosto. Capturo, então, as datas e o valor da cotação desde então essa época. Leandro, não entendi nada. Reveja as aulas anteriores que está tudo explicado lá. E coloco todo mundo dentro de um data frame, aqui na linha 25, chamado DF. Renomeio, ajusto as datas e a gente vem aqui a parte, a primeira parte, que é a iluminação. Lendo a biblioteca, então nós temos, tá, que existe uma função chamada lunar.illumination, onde eu passo a data, então a minha data que foi classificada aqui como DF, né, data, até deixa eu abrir para vocês, ó, a data está aqui, a data já no formato correto. Então eu passo esse cidadão aqui para Lunar Illumination e ele vai me retornar naquela data qual que era o percentual de iluminação da Lua. Isso é possível matematicamente. Tem um parâmetro aqui que eu passo além que chama 9. O que ele é? Se eu não passo nada, ele pega, né, o formato, a data em UTC, né, a parte aqui do Greenwich. Então, né, que é o fuso horário. O que eu fiz então? Eu ajustei, e esse valor pode variar, mas aí faria pouco, tá? Então eu ajustei sendo um deslocamento de Greenwich contado também com a hora do fechamento da bolsa, né? Então, se eu deslocar essa hora, né, e colocar o fuso horário, a diferença de fuso horário do horário de Brasília para o horário aqui de UTC e colocar também a quantidade de horas que dá justamente para nós termos o fechamento às 17 horas do Brasil, dá mais ou menos 9. Se eu errei, por acaso eu fiz aqui alguma conta muito louca, né, me perdoem, por favor, corrijam, mas eu fiz alguns testes colocando horas, né, esse parâmetro aqui diferente, e o nosso resultado não muda, tá, substancialmente, até porque a variação seria mínima ali no caso, então é sólido o suficiente, né? Mas se você perceber que eventualmente não esteja correto, né, fique à vontade para mudar. Pois bem, então a gente roda esse cidadão aqui para a gente entender inclusive o que vem. Então eu coloquei numa coluna chamada iluminação, então ele dá aqui a iluminação. Então ele vai dar de 0 a 1, sendo 1 100% iluminada, lua cheia, 0, 0% iluminada, lua 100% nova no caso. Então você vê que ele vai, né, naturalmente ele vai decrescendo, então aqui eu tenho uma lua minguante, aí ele bate lá numa nova e depois ele começa a crescer a partir daqui, então nós temos a lua crescente. E ele bate aqui, ó, um dia aqui, ó, 29 de janeiro de 2010, 99,90% de lua iluminada, lua cheia lá na cara do investidor da ABEV3. Ótimo, legal. E agora, o que a gente faz com isso? Vamos dar uma olhada em certas estatísticas. E aí tem uma parte interessante, pessoal. Como o ciclo lunar, ele é dividido, né, em 28 dias, então são 4 vamos dizer assim, 4 períodos, né? Então eu tenho o primeiro quarter da Lua, o segundo quarter, o terceiro quarter e o quarto quarter. Então esse período vai dar mais ou menos ali, né? 7 dias para cada um. Eu também joguei o meu alvo em 7 dias. Aí, Leandro, intraday, cara, a variação da iluminação da Lua no intraday é mínima, né? E também de um dia para o outro é pequena. Então eu coloquei um alvo que, entre aspas, tente ter uma mímica exata, né? Exata não, mas próximo o suficiente do que seria, né, um ciclo ali de 7 dias. Então o nosso alvo aqui tem 7, certo? Então eu calculo dessa vez o alvo de 7 dias, removo aqui na linha 42 os ENEs, multiplico já aqui os caras, né, por 100 para ficar legal. Então aqui eu calculo seja o retorno, e o retorno binário, ou seja, se acima de 0 ele é 1 ou se não ele é 0, e calculo o meu alvo também. Legal, aí eu faço um primeiro plot aqui, onde eu ploto no eixo X a iluminação e no eixo Y o alvo, certo? E olha só que interessante, eu olhei isso daqui, deixa eu dar um zoom, e naturalmente o que eu vi?
Talvez aqui não dê para perceber muito bem por causa do vídeo, etc. Mas tem como se fosse uma convexidade aqui, ó. Uma concavidade, perdão. Tá? Aqui, ó. Então significa o quê? Que eu tenho uma, né? E a gente consegue ver pelo alvo, eu tenho variações maiores do alvo, ou seja, o meu desvio padrão, a minha, né, volatilidade do alvo, ela é maior, seja quando eu estou com a iluminação próxima a zero, né? E tem uma concentração também muito grande quando eu vou me aproximando de 1. Claro, tem uma dispersão grande aqui também, mas eu estou falando em concentração de pontos. Né? Você vê que tem uma quantidade muito maior e, consequentemente, também alguns pontos grandes aqui e aqui. Então, como se ele fizesse, né? Assim. Opa! Então, a ideia lá do paper do pessoal aqui, ó. Será? Né? Que eles falam, ó, que existem, né, uma diferença dos retornos ali, lua nova, lua cheia. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Vamos continuar investigando aqui para ver se tem alguma coisa. Aí, o que eu faço? Eu uso uma função aqui dentro do R chamada de cut, onde eu passo daí a minha iluminação já multiplicada por 100, né, para a gente sair desse 0 ponto alguma coisa que a gente tinha aqui, a gente fica sempre na casa do 100, e divido ela em 5 grupos. Então, quero pegar ali os percentuais de 0 a 20%, de 20 a 40%, de 40 a 60, 80, 60 a 80, 80 a 100%. E aí eu faço isso e coloco isso dentro de uma variável chamada iluminação grupo. Aí o que eu faço? E aqui é a parte que eu quero que você aprenda. Aqui onde a gente faz, né, semelhante ao que fazemos com a tabela dinâmica no Excel. Usando a biblioteca, tá? T-Diverse, tem uma função lá dentro, tá, que eu posso usar, que primeiro tem um operador chamado pipe. Então esse operador pipe, ele vai indicar, olha, faça uma operação, né, dentro do data frame. E essa operação que você vai fazer no data frame, ela é a seguinte. Ela é um agrupamento, ou seja, um group by. É quando lá no Excel eu faço aquela, né, vou criar a tabela dinâmica, eu arrasto aquele cara lá da tabela dinâmica e coloco lá para ser os meus elementos de linha. Né? Quando eu não faço isso, ou nos elementos de coluna, eu não faço isso lá no Excel, aquela arrastada. Então é como se eu fizesse aqui o group by, eu dou aquela arrastada. E eu crio ali uma variável que eu chamei, né, um elemento da tabela que eu chamei aqui de PCT, chamado, né, percentual, então iluminada, e eu coloco igual a iluminação grupo. E dentro daquilo, ou seja, um outro operador pipe, eu faço um summarize. Então, quando eu arrasto lá na tabela dinâmica do Excel, eu não arrasto e coloco ali para onde eu vou fazer a soma, a média, a contagem. Né? Então, eu estou fazendo isso daqui agora. Ó. Eu estou sumarizando a média dos retornos e colocando uma coisinha que chama média retorno. Olha que legal. E aí, olha o que ele me dá. Ele me dá, né, a média dos retornos por grupo de iluminação da Lua. Olha que bacana. Então, eu vejo aqui que eu tenho uma média de retorno 10 vezes maior quando eu estou ali perto da lua nova do que quando eu estou ali perto da lua cheia. Ainda tenho, né, uma média ainda maior ali nas partes intermediárias, tá? Então, ficou igual o paper do chinês, se eu dividir esse cara aqui por 4 grupos, né? Então, ainda assim, tenho quase o dobro, né, até 25%, e lua cheia 0,3 e tem uma concentração grande aqui. Estamos falando da Ambev, que é um ativo extremamente direcional para cima nesse caso. Seguremos essa informação. Aí eu quero olhar também e falar, vou olhar essa mesma sumarização aqui, só que eu quero ver o alvo, né? Então, ou seja, o que acontece depois, 7 dias depois de quando você tem aquele grupo de iluminação. É isso que eu estou fazendo, porque, bem, agora não me interessa, agora a lua está aqui, o retorno está acontecendo, eu não tive capacidade preditiva nenhuma. Mas e depois? Então hoje eu tenho ali uma lua 25% iluminada daqui 7 dias. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Opa, olha que legal. Aí aqui muda um pouco. Quando eu tenho a iluminação ali batendo entre, tá? Olha que interessante. Quando eu tenho a iluminação quase ali na lua cheia, certo? Eu tenho quase 1% de média. E aqui a média é próxima a zero. E isso, né, eu tenho aqui o miolo também. E aqui tem a diferença do paper, porque no paper eles pegam os índices, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui facilmente a tabela.
Em algum lugar eles têm a tabela aqui por índice, eles têm toda a metodologia, e aqui eu estou fazendo justamente com ações, tá? Para ser justo, né? Falar também que tem a diferença, tem, mas eu estou fazendo com ações, fizeram com índice. Depois eu faço aqui com o Ibov para a gente ver. Legal. Então, mas tem diferença, né? Substancial. Aqui a média é próxima a zero e aqui tem uma média de 1%. Então, ou seja, se toda vez, né, baseado aqui nessa análise simplesíssima de tudo, se eu tivesse ali sempre uma lua acima de 80% de iluminação, tá, eu teria esse cara aqui. Eu acho que essa informação é incompleta. Aí o que eu fiz aqui, ó? Isso, estou ensinando vocês a programar, pessoal. Na verdade, a lua aqui é o de menos. Eu estou ensinando vocês a programar. Tá? Aí aqui, o que eu pensei então? Eu falei, bem, então não me interessa, né? Aí é que tá. A lua ela pode estar ali 20% iluminada, mas ela pode estar 20% iluminada saindo de nenhuma iluminação para 20% iluminada, ou ela tá, né, que seria a lua crescente, ou ela tá minguando. Então ela tá lá 40% iluminada, 30% iluminada e agora ela tá 20% iluminada, ou seja, ela está minguando, ela crescente ou minguando. Aí eu criei uma variável a mais. Qual que é a direção dessa iluminação? Ela é crescente ou decrescente? Ora, se a minha iluminação de agora ela for maior do que a minha iluminação de ontem, então eu estou numa lua crescente. Do contrário, estou em zero, ou seja, uma lua decrescente. Foi isso que eu fiz. Eu criei um lag da iluminação. Olha que legal. E aí, beleza, criei minha nova variável chamada iluminação DIR. E aí eu faço de novo aqui uma tabela, agrupando agora não apenas por grupo de iluminação, mas também se essa iluminação ela é crescente ou não. E de novo faço, né, daí um retorno acumulado do alvo. Por quê? Porque lembra que eu fiz a média, né? Na verdade, eu até posso aqui para ser, vamos colocar aqui, ó, média do alvo, né? Até para ficar mais justo. E aqui eu coloco um retorno acumulado, só para mostrar para vocês que aqui você pode fazer a média, aqui você pode fazer a soma, você pode fazer qualquer operação aritmética com a sua variável que você está sumarizando dentro do contexto do R. Tá? E olha que bacana, tem diferença, muita diferença. Aí agora a gente está conversando de uma maneira completamente diferente. Existe uma diferença substancial se a lua é crescente ou não. Olha que bacana. Então, se a lua é decrescente, quando ela é nova, então, ou seja, ela está minguando para ser nova, eu tenho uma soma do meu alvo, né, um retorno acumulado do alvo, mas muito maior do que se eventualmente ela está crescendo. E acontece que quase sempre, à exceção quando eu estou ali na zona da lua cheia, quase sempre eu tenho na lua minguante, tá, uma soma de retornos maiores. Olha, e a média, Leandro? Vamos ajustar aqui, ó, vamos pôr a média aqui que eu fiquei curioso. Também fiquei curioso. Opa! Né? A média dos retornos, ela é maior, sempre maior, quando eu estou na lua minguante, quando eu estou indo para a lua nova, não quando eu estou saindo da lua nova. Legal pra caramba, né? Muito massa, cara. Então, olha que interessante. Então, se eu tenho essa característica, olha, começa a conversar com o paper. Né? Porque ele fala que os retornos são menores nos dias perto da lua cheia, né, do que na lua nova. Aqui a perspectiva que eu estou trazendo é, olha, eu estou indo para a lua nova, eu estou minguando, eu tenho substancialmente retornos maiores aqui no meu alvo, na média. Mas todas as fases. É muito interessante, cara, é muito interessante. Aí o que eu fiz a partir disso? Bem, então vamos fazer um modelo, tá? Onde eu vou filtrar apenas os dados, já mostra essa outra base aqui, apenas os dados. Então eu quero saber só se a lua está indo, né, se ela está quase cheia ou se ela está quase minguante. Eu vou fazer um modelo baseado só nisso. Mas já chego lá. Antes, tá? Eu vou fazer aqui um outro ponto, que é fazer o seguinte, fala, olha, vamos olhar então essa mesma informação aqui, né, seja a média do retorno e do alvo, vamos olhar por ano.
Não vamos olhar um agregado, porque aqui está a base toda, de 2010 a 2021. Vamos olhar por ano? Pô, Leandro, como é que eu faço essa sumarização por ano? É simples. Usando de novo, tá, o nosso contexto aqui de tutorial, o que a gente está fazendo? Tá? A gente faz o seguinte, olha, pega aquele data frame lá, faz um mutate agora. Então eu vou mudar a base, tá? E vou fazer o seguinte, tá? Vamos até colocar aqui, ó, em português. Ano, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos falar o seguinte, fala, olha, pega a minha data e faz uma formatação nela para trazer apenas o ano e chama esse cara de ano. Aí você agrupa por ano e por grupo de iluminação. E daí você faz a soma, né? Pega aqui um total das médias. Então vamos colocar aqui, ó, média de novo, média, retorno. E cria, qual que é a diferença agora? Que agora eu estou atribuindo isso no data frame. Ah, Leandro, por que você não fez antes? Porque eu estou mostrando para você que eu posso simplesmente criar uma tabela, ou eu posso criar uma tabela e atribuí-la em algum lugar. Aí eu crio aqui, ó, no meu environment a tabela df anos. E olha que legal, eu tenho que a média de retorno, tá, no ano, ela é maior, né? E aqui eu vendo por ano, tá? Ela tende em todos os anos quase ser maior do que quando eu estou na lua cheia. Ó, aqui a média de retorno é 0,25 quando eu estou perto da lua nova. Aqui independentemente da direção, se está minguando ou crescendo. Aqui, ó, na lua cheia, em 2010, 0,05 e aqui 0,25. Em 2011, 0,24 contra 0,32. Opa, 2011 foi um pouco maior. 2012, 0,48, né? 0,07, quase 0,08. 2013, opa, um retorno não negativo aqui na lua minguante. E na lua minguante não, na lua nova e menos negativo, né? 2013 foi um ano quase negativo em tudo. Ou seja, aqui você vê justamente que tem, né? Ó, aqui foi negativo, porém ele foi menos negativo do que na lua cheia. E isso acontece sistematicamente, quase em todos os anos. Então aí o que você olha? Bem, bate um pouco aqui sim, de novo, um outro aspecto com o paper do pessoal aqui. E eu estou fazendo por uma ação, lembrando sempre, diferente, que aqui eles fizeram muito mais extensivo para, né, vários índices no mundo inteiro, 48 países, tá? Pô, mas tem sentido. Então você entendeu o princípio da programação aqui? De novo, esquecendo a lua. A programação é essa. É lindo o que você pode fazer. Legal. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um filtro, tá? Justamente desse cara aqui. Fazendo o seguinte, olha, eu posso usar também esse mesmo pacote, lembrando que a gente sempre está aqui no T-Diverse, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso usar a função filtrar, onde eu trago lá do meu data frame, simplesmente, né, um filtro, onde a minha iluminação que eu criei seja maior que 0,8 ou menor que 0,2. E coloco isso num data frame que eu chamei de filtrado. Por quê? Aí eu vou fazer aqui, ó, uma regressão que a gente já sabe fazer apenas no meu data frame filtrado. E aí eu vou ver, ó, que... Ops, é porque eu não criei, né, Leandro? Aí não vai dar certo. Vamos, data de corte, crio o meu treinamento, faço minha regressão e eu vejo, né, o p-valor, ele não é assim significativo demais, mas ele está ali beirando. Para algumas outras ações que eu fiz o teste, ele dá inclusive um p-valor significativo. É bem interessante. Faço um summary aqui da minha regressão, como eu já tinha feito, e daí eu faço também, eu crio um data frame de teste, né, usando também o data frame filtrado, porque eu quero olhar, é como se eu aqui, pessoal, estivesse rodando o modelo apenas, isso é muito importante, eu estou rodando este modelo apenas quando a lua está com a iluminação alta ou iluminação baixa. Todos os outros dias eu estou ignorando. E na prática é como se eu fosse usar o modelo dessa forma. Por quê? Porque aí aqui eu faço um ajuste do sinal, ou seja, né, eu faço sempre a predict. Essa parte aqui vocês conhecem, pessoal, tá? E aí eu faço o seguinte, olha só como se comporta o meu histograma do resultado da regressão, tá? Ele se comporta, né, ele tem uma concentração muito grande de um lado e de outro, né? Não obstante, né, tende a ser assim mesmo. O ponto de corte, ou seja, para decidir o que eu faço, né, é sempre eu pego a média da minha regressão, né, do resultado da minha regressão linear,
da base de treinamento e aplico isso no teste, né, para não colar. E aí eu tenho minha regra simples aqui. E olha que legal, tá? Então eu crio aqui os dois caras, faço o corte e tal, crio a regra simples e olha, pessoal, tem alfa esse negócio aqui. Essa é a parte mais interessante, isso aqui tem alfa. Olha isso aqui. Eu acerto, né? Quando é 0 significa que o mercado caiu. E quando é menos 1 significa, né, que eu operei vendido. Então eu tenho 56% de acerto aqui e quase 56% de novo aqui também. Tem alfa esse negócio, cara. Mesmo que não tenha dado significativo aqui. É interessante demais. Tem alfa. Para raciocinar. Aí eu faço o meu retorno, minha regressão, porque eu quero fazer o gráfico de desempenho. E o meu gráfico de desempenho mostra um resultado formidável. Lembrando que isso aqui, pessoal, tá? Isso daqui não é o IBOV, perdão, que eu tinha feito com o IBOV. Aqui eu tenho ABEV3, tá? Olha aqui o meu retorno com o modelo que isso daqui, tá? É apenas quando a minha iluminação está menor que 20% ou quando a minha iluminação está maior que 80%. Né? Então eu tenho dividido em 5 períodos, eu estou operando apenas 2/5 de todos os períodos possíveis. Apenas 2/5. Né? Óbvio. Tem os drawdowns elevados, toda aquela história. E no período do Covid aqui ele dá uma sofrida. Obviamente aqui, dependendo, né? Você quebra a conta. Mas é que tá. Uma situação assim, você desliga o modelo. É um caos mesmo. Né? Então você vai ter tido um drawdown aqui, você desliga o modelo e espera. Por exemplo, tá, pessoal? Existem aí, tem todos os meus vídeos aqui que eu explico como você faz a manutenção do modelo, tá bom? Mas tem muito sentido, cara. É muito, muito, muito interessante. Vamos fazer esse cara aqui para a Petrobras, por exemplo, tá? Petro 4. Aí a gente vai lá em cima, então, vamos voltar lá no comecinho, tá? Só pra gente fechar aqui com outro papel. Vamos colocar aqui, ó, Petro 4.sa. E aí eu vou colocar esse cara aqui, né? E vamos rodar tudo de novo. Então, vamos rodar aqui de novo. Vamos aqui, roda. Ele puxou, tô rodando. Olha, roda como o Silvio Santos dizia. Opa, aquele mesmo comportamento lá tem, quando começa a repetir, porque o negócio tá meio certo. Vamos ver aqui. Olha só, tem uma média também, ó. Ó a média. Média retorno. Opa! Olha só. Como olhar o crescente e o decrescente. Tem, de novo, né, uma tendência de quando está minguando ter retornos maiores. Não todos os casos, mas mais do que não tem. E quando eu rodo minha regressão aqui na Petro, dou um summary, olha lá, a Petro é um dos casos que a iluminação ela é estatisticamente, né, relevante. Óbvio, pode ser relação espúria. Com certeza. Quando a gente faz daí a nossa regressão, vamos observar o que o resultado ele dá. Melhor que muito trade system por aí. E na verdade, né, o retorno aqui é absurdamente maior que o da ABEV. Obviamente o da Dow também é muito grande e tal. Tudo bem, meus queridos? Eu espero que com o fechamento de agora você tenha um entendimento, tá? Um entendimento bem maior de como você manipular dados no R, tá? Como eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu rodar esse cara aqui de novo, justamente para ele me aparecer o da ABEV, né? Que a gente estava para deixar salvo para vocês fazerem o download. Faz o teste também com outras ações, põe Vale, põe YouTube, põe, sei lá, uma produtora de commodities, ou agrícolas, alguma coisa do tipo, dá uma brincada. Então, meu objetivo aqui era, né, trazer com um assunto ainda mais diferente, mas sempre ligado ao nosso fato de finanças quantitativas, como você fazer outros tipos de programação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando, deixa o like agora, compartilhe nas suas redes, espero que vocês tenham gostado. Coloca isso aí com outras variáveis também, né, pessoal? Aqui, obviamente, isso daqui com uma variável só, né? É uma análise absurdamente simplista, mas coloca outras. Quem sabe você não sai aí com um modelinho legal que dá até para confiar. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau.